Durante um longo período da história, as pessoas praticavam religiões animistas e politeístas. No entanto, a Bíblia relata que Deus teria revelado a Abraão a existência de um só Deus, começando assim o chamado monoteísmo. Este seria praticado no Oriente Médio e se espalharia pela Europa. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. O cristianismo baseia-se na fé em Jesus Cristo e surge no século I na Palestina. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se tornou homem e veio ao mundo a fim de pregar o amor de Deus e ao próximo. Contudo, foi perseguido e morto pelos romanos, que não aceitavam seus ideais. Jesus apareceu como um novo líder, sendo assim uma ameaça para o Império Romano, que o considerou um blasfemador. Após a sua morte, os 12 apóstolos, seguidores que haviam recebido a missão de difundir as ideias de Jesus, avançaram pelo mundo, com o compromisso de cumprir a sua tarefa. Sendo reconhecidas, as ideias propagadas ganharam seguidores. Nasce então o cristianismo, cujo nome vem da palavra Cristo, que quer dizer ou ungido ou o consagrado. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Tal denominação foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis, tradições judaicas. Já o Novo Testamento conta a vida de Jesus e como os cristãos primitivos viviam. O cristianismo é a maior religião do mundo, sendo predominante na Europa, América e Oceania. A religião se iniciou através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado para os cristãos o Salvador da humanidade. Jesus Cristo nasceu em Belém, na Palestina. Seus ensinamentos morais, como o amor a Deus e ao próximo, fizeram com que a sua vida passasse a ser um exemplo a ser seguido. Aos 33 anos, Jesus morreu crucificado injustamente e ressuscitou após o terceiro dia. Existem 3 grandes ramos do cristianismo: protestantismo, catolicismo e Igreja Ortodoxa. Em razão disso, existem também diferentes concepções e aspectos em cada um deles. Contudo, de forma universal, podemos afirmar que os adeptos ao cristianismo creem na existência de um Deus, Criador do universo, de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado o redentor da humanidade e da vida após a morte. O cristianismo se difundiu grandemente pela Ásia, Europa e África. A religião cresceu tanto que no ano de 313, o imperador Constantino concedeu aos cristãos liberdade de culto. E em 380, por ordem do imperador Teodósio I, foi considerada a religião oficial do Império Romano. Os princípios morais demonstrados e vividos por Jesus durante sua passagem pela Terra são seus grandes ensinamentos, e até hoje são considerados como modelo que deve ser seguido por todos os cristãos. A história do cristianismo conta que o modo de comportamento, os ensinamentos deixados e os milagres feitos por Jesus causaram grandes incômodos aos líderes romanos da época, que não aceitavam a chegada de um novo líder com tanto apelo junto ao povo. Por seus atos ao longo da vida, Jesus despertou o interesse de inúmeras pessoas que passaram a segui-lo. Seria esse o principal motivo que teria levado ele a ser incansavelmente perseguido pelos romanos. Como consequência dessa perseguição, Jesus foi morto, pregado na cruz, aos 33 anos. Sua condenação e morte aconteceu por ordem de Pôncio Pilatos, governador da Judéia na época. Conta-se que sua ressurreição aconteceu 3 dias depois de sua morte, acontecimento que mais tarde deu origem à Páscoa cristã, época do ano em que se comemora o renascimento de Jesus. Mesmo após a morte, a história de Jesus foi repassada ao longo dos anos, e foi o legado de suas ideias e ensinamentos que deu origem ao cristianismo.
Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o que é o cristianismo, a maior religião monoteísta do mundo. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.